F5, um podcast feito para recarregar a nossa vida espiritual e uma ótima desculpa para bater papo com os amigos. Eu sou a Tícia e eu não estou sozinha, queria convidar a galera que está hoje comigo para se apresentar. Oi, gente! É um prazer estar com vocês. Eu sou a Ariane e também é um prazer estar com essa turma aqui animada para falar de temas tão importantes. Olá, pessoal. Aqui é Débora. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez para a gente falar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Fala, galera. Aqui é o Rafael. Você está no F5 e o tema de hoje é show de bola. Oi, pessoal do F5, aqui é o Fernando, que alegria estar com vocês. É isso aí, então hoje nós vamos falar sobre vida com propósito. Mais um episódio da nossa série sobre missões, mas antes, solta a musiquinha. Gente, como vocês sabem, nós estamos numa série sobre missões. E há muitas formas de levar a palavra de Deus para as pessoas, ou de ser Deus para as pessoas, né? Deus nos usando através dos planos dele. E hoje nós vamos falar sobre uma vida com propósito. E nós temos um convidado especial que você já ouviu, que é o Fernando, mas a gente já chama ele Pastor Fernando, né? Pastor Fernando. É isso aí, fiquem à vontade. E a gente vai falar um pouquinho sobre um texto bem especial que está lá em Mateus, no capítulo 25, verso 35 e 36, que fala sobre a nossa missão, sobre aquilo que Deus espera que a gente também faça. A gente já falou sobre outras coisas aqui nesses episódios sobre missão. Mas hoje a gente queria falar sobre essa vida com propósito. O que seria essa vida com propósito? Como cuidar das pessoas, como ser os braços, os olhos, as mãos de Jesus para a vida das pessoas. E eu queria começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta ao pastor Fernando sobre como é trabalhar nessa obra para o Senhor. E aí, pastor Fernando, eu queria que você explicasse os projetos que você tem feito parte aqui em São Paulo, explicar para a galera o que isso significa, o que tem acontecido, como isso tem impactado a vida das pessoas. Eu já aproveito uma pergunta e já jogo várias de uma vez. Você sabe, né? Todo mundo aqui do F5 sabe que eu faço isso, então... Bom, primeiramente, a Tícia é minha parceira nas ações que a gente tem feito aqui em São Paulo, né? Então, já conheço essa figura e hoje estou tendo o prazer de conhecer o restante do pessoal do F5. E, como eu disse no começo, é uma alegria, porque o pessoal é muito animado, isso é maravilhoso, né? E é fundamental para esse trabalho em ações, né? Em fazer o que precisa ser feito. A Bíblia ela é muito clara em alguns aspectos e a gente que complica muitas vezes toda essa clareza aí, né? E até do texto que a Tícia citou, e acredito que ela vai retomar isso daí, a gente vê que Cristo ele deixa muito claro ali o perfil das pessoas que foram salvas por ele, né? E de que estarão com ele em breve. Nós temos um propósito, né? É o título do nosso F5 de hoje. Nós temos um propósito. E esse propósito quem dá é o nosso próprio Criador, né? Então nós estamos num mundo em que ele criou, mas que nós sabemos que as coisas aconteceram de uma maneira que não eram do propósito dele, né? O homem caiu. E desde sua queda, os dois eixos principais do mundo ideal de Deus, né? Que seriam o nosso relacionamento com ele. Isso foi afetado, esse eixo foi afetado, e também o nosso relacionamento com o próximo. Isso também foi afetado, né? Só que aí Deus está nesse plano de restauração e Ele nos chama para essa parceria, né? Sempre foi propósito de Deus que nós fôssemos parceiros dele. Quando a gente vai lá para o relato de Gênesis, né? Quando Deus cria a humanidade, Ele cria e dá um propósito. Olha,
multipliquem-se, né? E a gente vê um pouquinho antes que o ato de criar para esse Deus todo-poderoso é algo fácil, né? Ele cria por meio da sua palavra. Ele poderia, naquele momento, ter criado todos os humanos que ele gostaria. Só que não. Ele chama o ser humano para uma parceria. Olha, multipliquem. Cuidem do que eu criei, né? Então nós vemos que Deus nos chama para uma parceria. Uma vez que nós somos salvos por Ele, uma vez que nós aceitamos os chamados dEle, nós nos colocamos novamente como parceiros dEle. E hoje é necessário que haja uma restauração. Então, quando nós temos pessoas, e aí até respondendo mais objetivamente aí a resposta da Tice, quando nós ajudamos uma pessoa que está em necessidade, nós estamos sendo parceiros de Deus nesse plano de restauração, porque não era propósito dele que ninguém passasse fome, não era propósito dele que ninguém morasse numa situação assim degradante, né? Não era propósito dele que alguém passasse frio. Então, faz parte do propósito do povo de Deus, daqueles que aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que nós sejamos tudo isso que a Tice falou, né? Os braços, os olhos e tudo mais do nosso Deus. Não sei se respondi, Tice. Respondeu. Cumprindo a missão de enfrentar a toda a gente. Então, pois Deus nos comissionou aí para fazer uma obra muito especial e nós somos privilegiados por isso, mas aproveitando esse contexto, para você que está em casa entender por que a gente está falando sobre vida com propósito e por que a gente convidou o pastor Fernando, eu queria que ele explicasse um pouquinho para a galera o que é que está sendo feito, por que a gente te chamou hoje para participar desse episódio, para conversar com a gente sobre esse texto tão importante que Deus nos deixou lá em Mateus 25, versos 35 e 36. Bom, Tice, eu acho que eu vou voltar um pouco no tempo aí, até para explicar o momento em que eu cheguei na igreja. E como, de fato, o tema que vocês estão colocando hoje, ele tem muito a ver com a nossa caminhada, né? Eu estudei num colégio adventista, né, na minha infância. Quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos, eu fui me afastando, saí do colégio, e a vida seguiu, até que num determinado momento da minha vida, eu me defini ateu, agnóstico, né? O meio que eu frequentava, esse pensamento era o que predominava. Eu, de certa maneira, concordava, né, com esse status quo ali. Bom, algumas coisas aconteceram dentro da minha família, né? E eu entendi naquele momento, hoje, né? Eu entendo que Deus permitiu tudo aquilo, e no caso foi a doença do meu pai. Meu pai teve uma doença muito séria. E naquele momento a gente viu a mão de Deus, sabe? Então seria impossível. Eu tinha até essa chance, né? A gente sabe que a gente é livre. Mas era impossível, diante de tudo que eu vi naquele momento, não me render a Deus. E fui permitindo e confiando cada vez mais. E, de repente, eu já estava envolvido com a igreja novamente, né? Com as coisas de Deus. E no momento em que eu cheguei na igreja, até a escola sabatina, e eu acompanhando também o que a Novo Tempo estava fazendo, né? Sempre esse incentivo para a igreja sair da zona de conforto, sair dos bancos e colocar a mão na massa, fazer o que eu disse há pouco tempo aqui, fazer o que precisava ser feito, né? O que a Bíblia deixa tão claro. E abrindo só um parênteses, eu acho interessante, né, que dizem que a gente só mostra que entendeu um texto quando a gente o coloca em prática. Fecha parênteses. Então, no momento que eu voltei para a igreja, isso em 2014, 2015, a igreja estava, assim, discutindo muito sobre essa questão. E eu, por estar chegando e me alimentando daquilo, né, dos estudos, de tudo aquilo, concordando com tudo aquilo, coloquei à prova. E, de fato, eu vi ainda mais a mão de Deus.
sabe? Fazendo essas ações. Então, desde entregar o livro da esperança, né? Para as pessoas, mas principalmente de dar tempo para as pessoas, e muitas delas marginalizadas, né? Muitas delas que são esquecidas por aí. E isso foi acontecendo gradualmente. Depois disso, eu quando saí dessa igreja, né, onde eu me batizei, inclusive, na cidade de Santo André, cidade onde eu cresci. Depois disso, quando eu me casei, eu fui para a região da Lapa, em São Paulo, uma região mais central aqui. Nessa igreja também comecei a trabalhar em cima disso, né? E sempre tendo resposta. E para mim isso é muito importante, porque para quem um dia se definiu como ateu, agnóstico, a tendência de querer racionalizar as coisas é muito grande. Então eu preciso muitas vezes, e eu agradeço muito a Deus por isso, eu preciso muitas vezes enxergar isso, sabe? Esse sobrenatural, essas coisas que a gente diz que são malucas, né? Coisas malucas de Deus. Isso me dá muita resposta. Isso faz com que eu tenha e mantenha ainda muito a energia do primeiro amor, né? Eu já estou um tempo na igreja, de lá para cá fui fazer teologia, hoje estou no 3º ano, caminhando para o meu 4º ano, sempre desenvolvendo esse tipo de trabalho, porque Deus me deu um propósito. Tem um versículo que eu gosto muito, né? Que diz assim, que Jesus Cristo falando que eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham vida em abundância, né? Jesus Cristo não está dizendo ali que uma vez que eu o aceito, eu vou agora viver 400, 500, 600 anos. Não é disso que Cristo está falando, ele está falando de propósito, né? Então, quando nós percebemos como somos abençoados e como o convite de Deus agora é para que a gente seja um canal de bênçãos, ou seja, ele me abençoa para que eu possa abençoar outras pessoas, isso me dá propósito. Atualmente, e desde setembro de 2020, eu estou na Nova Semente, né? Depois, até, e rapidamente só para que vocês saibam, depois da Igreja da Lapa, eu participei da abertura da comunidade adventista do 7º dia, chamada Epopeia, que fica num bairro vizinho a Lapa, né? O bairro da Pompeia, Vila Romana, Água Branca ali. Também um grupo com muitos jovens e todos eles também voltados com esse olhar, né, para as ações, para a missão urbana, né, como a gente também chama. E aí, desde setembro, eu estou na Nova Semente, uma comunidade adventista bem conhecida aqui em São Paulo, que tem uma ONG, né, chamada Instituto Sementes, voltada para as ações. Então, nós, hoje, a cada 15 dias, fazemos uma ação no Castelinho da Rua APA. Depois procurem na internet, é bem interessante, né? A arquitetura é um castelinho que realmente é um castelinho. Foi erguido ali no começo do século passado, né? Do século XX. Tem uma história bem interessante que eu vou deixar para os nossos ouvintes aí procurarem na internet. Aconteceu ali uma tragédia familiar, né? E sempre ficou essa fama assim, de ser um lugar amaldiçoado, mal assombrado. E aí, desde os anos 90 ali, uma ONG, né, começou a cuidar, e hoje nós estamos com uma parceria com essa ONG, né? E a cada 15 dias nós levamos ali dentistas, cabeleireiros, podólogos, e obviamente também dando esse suporte espiritual, conversando com as pessoas, né? Nós servimos marmitas para eles, almoço ali. E também todos os domingos nós nos juntamos ali, um grupo de cerca de 10 pessoas, né? A Tícia, inclusive, que está comandando aqui o F5 hoje, ela é uma líder ali. E todos os domingos nós preparamos cerca de 300 marmitas no restaurante parceiro da Nova Semente, o Taste and See, e levamos para as pessoas que estão na Cracolândia. A Cracolândia, para quem não sabe, é um lugar aqui em São Paulo muito triste, porque ali é onde se concentram usuários de crack, que é uma arma química, né? Não é nem uma droga, já é uma arma química. E as pessoas ali estão, muitas delas, acabadas, né? Há muito tempo sem comer, há muito tempo sem tomar um banho. Essas pessoas, muitas vezes nós temos de
de falar de Cristo para elas, de ser Cristo, de tudo que a nossa presença ali faz com que elas, pelo menos por alguns momentos ali, relembrem que existe vida fora daquele inferno que é a Cracolândia. Pastor E é Fernando, interessante. Pode falar, Fábio, depois eu falo. eu acho muito bonito quando eu escuto alguém que realmente vive muita missão assim e fala sobre isso. Eu gosto sempre de pensar que Cristo curou os 10 leprosos e só um voltou para agradecer. A gente, normalmente, na igreja, a gente tem o costume de curar o que volta para agradecer. Ele agradece primeiro, a gente cura depois. E vocês fazem o trabalho que Cristo fez, que é o inverso, que é oferecer o alívio e matar a fome e vestir, sem se importar com quem vai voltar depois para agradecer. Isso é muito bonito. Sim. E é interessante você colocar isso, porque nós precisamos a todo momento lembrar que essa missão não é nossa. Essa missão é de Deus. E como a Tice colocou até ali no começo do programa, nós temos o privilégio de participar da missão de Deus. E outra coisa, né? Fazer por amor, simplesmente por amor, né? Não é esperando algo em troca. Às vezes, e aí nisso que mora mesmo, de fato, manifestar o exemplo de Jesus, a compaixão e tudo que ele nos transmite e nos mostrou na sua vida, é fazer mesmo para quem você sabe que não vai poder te dar um retorno. Porque fazer alguém que fazer algo por alguém que você sabe que de alguma forma vai te recompensar por algo, de certa forma é interesseiro essa atitude. Mas simplesmente por amar, por ter compaixão das pessoas que estão nessa situação triste, né? Situação no meio de tanto, assim, de tanta degradação, né? O ambiente onde eles estão, a forma como estão vivendo, e simplesmente levar aquilo que eles precisam. Eles precisam de evangelismo, de ouvir a palavra de Deus, sem dúvida, mas também precisam de alimento, precisam de carinho, né? De alguém que chega ali e eles vejam que não são invisíveis, porque, infelizmente, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas são invisíveis. A gente passa por elas na rua, muitas vezes, né? Já saindo aqui, repetindo muitas vezes, mas é uma realidade. A gente até muda o caminho para não passar muito perto, ou porque a pessoa não aparenta bem, ou não cheira, né? Agradável o ambiente ali que a gente vai passando, ou até mesmo por medo. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o amor, né, lança fora o medo, e principalmente o medo de se aproximar das pessoas. É louvável, eu espero muito uma oportunidade de chegar perto aí, junto com vocês, e ver isso que vocês têm feito também de perto. Agora, é interessante. Agora é ainda mais bonito isso, vendo. Acho que Rafael fez a melhor analogia agora, assim, ou a mais próxima que a gente poderia fazer, que é a do leproso, né? Dos leprosos que foram curados. Só um voltou para agradecer, mas eu digo assim, em um momento de pandemia, isso ainda isso mostra como é bonito, torna essa obra ainda mais bonita, né? Porque está todo mundo se recolhendo e vocês estão indo às ruas a fazer o que Deus quer que faça, sem ter medo, né? As pessoas tinham medo de chegar perto, por exemplo, dos leprosos, né? E todo mundo hoje está com medo de alguma forma pegar esse vírus, né? Esse vírus maldito aí, e vocês estão encarando esse receio e estão se sobrepondo a isso. Então, é mais bonito ainda. É interessante ressaltar uma coisa, gente, que, né, a gente às vezes vai, né, para cumprir essa ordem de alimentar a fome, de dar água para quem está com sede, de vestir quem está sem roupa, mas às vezes as pessoas que estão na rua, elas não querem nada disso, às vezes elas querem apenas conversar. O pastor Fernando sabe quantas pessoas a gente encontrou que não querem a marmita, não querem a manta,
mas querem ser ouvidas. Eu vi várias vezes, a gente troca uma comida, eu troco a comida por uma conversa. E a gente não tem noção, né, de quantas pessoas que não estão na rua, mas estão dentro de suas casas e precisam ser ouvidas. Que às vezes a pessoa não tá com fome, ela não tá com sede, ela não tá sem roupa, mas ela tá sozinha. A gente até falou isso em algum outro momento aí, sobre essa coisa da solidão, né? Essa epidemia da solidão que veio com tanta força com essa pandemia, né? E elas estão sozinhas muitas vezes no meio da multidão, né? É uma solidão coletiva até. Tá ali em volta de pessoas, mas passando despercebido o tempo todo e sendo invisível aos olhos de muitos, né? Essa é muitas vezes a realidade. E o que muitas vezes a gente quer é isso. A gente quer, já me colocando aí no lugar de quem está nessa situação, a gente quer interagir com as pessoas, quer ser ouvido, quer ouvir algo também especial, algo que demonstre assim, a pessoa está ali conversando porque quer falar comigo, ela não está vindo porque eu posso oferecer nenhum benefício, é simplesmente porque eu sou um ser humano, né? E como ser humano, nós somos seres sociais, temos várias necessidades emocionais, físicas e espirituais. Então, esse trabalho que tem sido feito ali com vocês é um de muitos, né? Mas é um exemplo para motivar a gente fazer mais isso. Obrigada aí, quero ouvir mais. E eu digo que vale a pena, viu? Alguém estava comentando e me veio uma ilustração que eu ouvi uma vez, que é assim, né? Se você hoje tem uma criança chorando na rua, ou se você tem uma pessoa em situação de rua mesmo, passando por alguma dificuldade, dificilmente alguém vai parar e perguntar, né? O que está acontecendo? Posso ajudar? Dificilmente isso acontece. Agora, se tem uma nota de R$50 no chão, meu irmão, é capaz de ter briga ali por causa disso, né? E dentro dessas ações, e óbvio, porque a todo momento a gente precisa lembrar da nossa condição, né? Pecaminosa. Eu gosto muito de fazer uma oração que é pedindo para Deus toda manhã para que eu seja instrumento dele, apesar do que eu sou e de muitas vezes não querer. Porque o pecado, e nós somos pecadores, o pecado nos afasta de Deus, né? Mas nós também confiamos de que Deus interage conosco, de que Deus nos ouve. E aí, quando a gente pede para ser instrumento de Deus, olha, a gente tem que estar muito preparado mesmo. Porque, gente, ninguém pode se enganar, não é fácil. É roubada atrás de roubada. Muitas vezes ser instrumento de Deus é de fato você sair da sua zona de conforto, né? Enfrentar os seus medos, porque o seu caráter precisa ser desenvolvido. Se a gente vai para a continuidade do texto que a Tice começou falando para nós ali de Mateus 25, a gente vai ver que as pessoas que são salvas, que estarão com Deus no reino, e óbvio, e esse não pode nem ser o motivo, né? Porque senão vira barganha. Mas na verdade a gente precisa desenvolver isso. Você percebe no texto que as pessoas elas não sabem. Ela fala, mas Senhor, quando foi que a gente te... um ajudar natural, né, pastor? É na vida, é vivendo. Que a gente deu de comer, acabou com o seu frio. Olha, toda vez que vocês fizeram para um desses meus pequenos, ou seja, as pessoas não têm nem noção, porque o caráter delas está tão desenvolvido que elas já fazem aquilo naturalmente. E esse naturalmente não é que algumas pessoas são mais que outras. Somos todos pecadores, tá certo? Mas é um desenvolvimento. Desde que eu voltei para a igreja e seguindo nessa linha, né, buscando muito direcionamento de Deus, buscando muito ser instrumento de Deus, quantas vezes ou quantas coisas eu tive que mudar, ou quantas coisas eu despertei depois disso.
Porque eu, com certeza, e ainda sou uma das pessoas que muitas vezes passa por alguém em situação de rua e finjo que não estou vendo, porque eu sei que se eu parar, vai ser problema. Só que o chamado é radical. O chamado é radical. E óbvio, muitas vezes a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. Só que ainda assim a gente precisa estar em relacionamento com Deus, porque eu vejo muito isso na Bíblia, né? Muitos dos profetas de Deus, daqueles que têm uma eleição especial, né? No sentido de servir mesmo, muitos desses profetas querendo fugir, porque aquilo implicaria, né? O seguir o que Deus queria, implicaria um monte de coisa que, aos olhos humanos, não deixam de ser roubadas, né? E aí, rapidamente, também, me desculpem estar estendendo, mas esta semana mesmo, eu fui ajudar. Tem uma mãe e um filho, né? Uma viúva, eu considero como tal. E tem um rapaz de 15 anos, filho dela. E eles passam por muitos problemas, muitas dificuldades. E eles foram se mudar esta semana. Eu fui ajudá-los. Eu tenho uma picapinha aí, muito difícil, intermináveis. E de repente estou eu carregando aquele monte de caixas pesadas, subindo aquelas escadas, um dia quente aqui de São Paulo. Eu sou uma pessoa, né, que ando estudando muito, e com isso os exercícios eu estou deixando de lado. Então, assim, é um trabalho a mais para mim ainda. Mas ok, então durante aquele processo passou um monte de coisa na minha cabeça. Eu não estava fazendo aquilo desde o começo, dando glórias, aleluia. Não estava, gente. Não estava. Eu estaria sendo hipócrita aqui. E eu gosto de falar dessa maneira porque eu acredito que esse seja um testemunho, porque muitas pessoas também vão, principalmente no primeiro momento, elas não vão gostar do que estão fazendo, porque estarão saindo da zona de conforto. Mas, num determinado momento, isso não é a primeira vez que me acontece, em que eu estou fazendo algo que eu tenho certeza que é da vontade de Deus que eu estivesse fazendo, não é a primeira vez que eu, naqueles momentos, né, de raiva, de por que estou fazendo isso, de não sei o que lá, de repente me bater assim, peraí, Cristo, sendo inocente, pegou a cruz e morreu por todos nós. Aquelas caixas para mim, e óbvio, guardado todas as proporções, e por favor, entenda da melhor maneira possível que eu vou dizer. Mas aquelas caixas para mim, elas começaram a fazer eu entender melhor o que Cristo fez por nós. Aquela grande roubada que eu, Fernando, como assim? Olha só, um teologando, vou ser um pastor, daqui a pouco serei pastor. O que eu estou fazendo aqui? No meio da semana, carregando caixas, subindo escadas. Que roubada é essa? Eu não mereço. Sabe, faça isso, pessoal, na cabeça. Quantas vezes na Cracolândia, o que eu estou fazendo aqui? Expondo minha vida, a vida da minha família, porque é isso. Estou no meio de criminosos, porque é isso, gente. Não há nenhuma Só que segurança, quando eu estou né? lá, Não há eu entendo melhor o que Cristo fez por mim. Cumprindo a missão de libertar a toda gente. Você falando isso sobre essa coisa do que fazer, do que eu preciso fazer. E aí a gente entra numa polêmica, né? Porque quando a gente tá lá, se você puder abrir aí sua Bíblia na sua casa, quando a gente vai lá pro capítulo 25, que ele tá falando do grande julgamento, né? Quem são essas pessoas que estarão salvas? E aí Jesus vai falando que há uma série de coisas para reconhecer essas pessoas que serão salvas. E aí eu venho com uma pergunta para vocês aí, uma pergunta bem polêmica, inclusive, ainda, infelizmente. Mas assim, esses versos, né, que falam assim, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, verso 36. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fosse ver-me. E aí ele diz que essas pessoas, né, são as pessoas caracterizadas como as pessoas que serão salvas, né, estarão à direita dele. Então a pergunta pra gente esses versos estão querendo nos mostrar que existe salvação por meio das obras mesmo? É o que eu faço que me salva? Alguém vai... Eu
e eu até peço desculpas aos ouvintes, né? Como eu estou participando pela primeira vez, eu acredito que que eu estou falando demais e estou deixando pouco tempo para os demais. Fala, pode falar. É assim Pode falar, mesmo. pastor. É assim mesmo? Você tem Tá bom. total direito de falar. Não, eu volto a repetir, eu não creio dessa maneira, não acho que sejam por obras, mas eu creio que a gente está aqui para desenvolver o caráter, porque no céu não vai ter lugar para um segundo inimigo, né? E Já até o basta texto um e o conduz, estrago conduz que a ele gente fez. para outro pensamento, né, pastor? Desculpa, Porque os salvos, eles não usam o que eles estão fazendo como barganha. Você vê que no final não, eles não estão exatamente, barganhando com Cristo. Ele diz assim, quando foi que a gente fez isso? exato, Eu tava, já se eu tornou tava, algo eu natural. tava simplesmente vivendo, e no que eu vivo, eu alimento pessoas, e no que eu vivo, eu visto pessoas, e no que eu vivo, eu visito pessoas. E quando chega no final que Cristo vem, ele diz, ele não barganha, ele não tem anotado o que eles fizeram de bom. Porque Não Efésios tem é o uma modo. lista, né? Uma lista para mostrar. Não, E porque que é o Efésios vai Boa modus dizer operandi do observação. reino, né? É o servir. isso, O modus operandi do Efésios, reino é servir. Efésios vai dizer que a gente é salvo pela graça, mas que a gente é criado para boas obras. Exato. Então, exato. eles não são excludentes. Você não está listando, você está simplesmente vivendo. É porque, às vezes, o É evangelho... resultado, né, Rafael? É o Isso, resultado às vezes o de uma evangelho vida se com torna Deus. pesado quando você fica pensando no que fazer, no que fazer. E o evangelho é um convite a se viver de forma mais leve, a se viver pensando no próximo. Tem um texto de Paulo que eu gosto que ele diz assim: eu estou pronto para levar o evangelho, não somente, mas se for preciso, dar a minha própria vida. Então é um evangelho de se doar, de se dar. Então eu acho que não é a salvação por obras, mas as obras são importantíssimas para que as pessoas vejam a Cristo. E você Com vê certeza. como a lei, desculpa, e só rapidamente, mas só essa questão do modus operandi do reino, né, de serviço, e de como ele é contrário ao que o mundo prega, né? No sentido de que a gente ouve, a gente cresce, né? Que a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Só quando a gente vai, e até mesmo para esse texto que a Tícia acabou de ler, tudo isso daí implica em prejuízo. Porque quando você está dando de alimento para alguém, você está deixando de comer ou deixando de dar de comida, digamos assim, para os seus, né? Eu só cuido dos meus. Então, assim, quando a gente começa a entender de que, olha, você precisa entender que a lei, né, que rege o reino de Deus é de serviço, de entrega, do que chamamos de prejuízo. E que, na verdade, não é prejuízo, é pelo bem maior, né, de todos. E desculpa, eu interrompi alguém que eu não queria. Não, eu estava fazendo uma observação, porque é justamente quando a gente tem uma ação como essa, né, amar o próximo, nós estamos amando a Deus, porque até João, né, fala na epístola dele que nós conhecemos o amor de Deus nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, é uma questão de doar-se, né? Muito mais do que receber, é muito mais se entregar. E também a gente ouve o Senhor falando, né, dessas experiências que 2 vezes eu observo esse momento aí de quando a gente fez uma coisa boa, quando a gente deixou de fazer alguma coisa boa para alguém, a gente está deixando de fazer para Deus, ou a gente está fazendo para Deus. E, inclusive, quando Paulo mesmo perseguia os cristãos, ele estava perseguindo a igreja de Deus. E aí o Senhor falava, porque tu me persegues. Me persegues. Então, também era fazer algo a ele, né? Seja bom ou ruim, nós estamos fazendo a Deus, por Deus, né? E nos entregando mais a ele. Então, isso realmente a gente passa a perceber melhor, nossa experiência com Deus, inclusive, porque quando a gente se para perguntar, eu queria ter uma experiência de ver Deus agindo na minha vida. Quantos de nós provavelmente não já teve esse momento de dizer, eu queria ver mais do agir de Deus, eu queria presenciar na minha vida e de outras pessoas. E
a gente com certeza tem muito mais dessa percepção quando se envolve com a missão dessa maneira, né? De se doar mais para ver as pessoas. Eu me lembro, na minha experiência cristã, dos momentos de maior felicidade que eu já tive na vida mesmo, foram momentos de doação, de ver, doação eu falo assim, de ir lá, de visitar alguém, algum enfermo, idoso, conversar com eles, cantar algum louvor com eles. E isso me encheu de uma alegria tão grande que eu não consigo comparar outro momento na vida em relação a esses que tenha superado essa alegria tamanha. Então, fica também, aproveito um convite para as pessoas, né, que não tiveram muita engajamento de visitar, de doar algo, ou mesmo, né, de simplesmente ouvir alguém, passa para essa experiência. Peça aí, quem está aí pertinho de São Paulo já pode aí entrar em contato com a turma da Nova Semente, né, que tem feito esse trabalho, mas os que não estão na sua própria região, sempre é possível, onde estivermos, a gente ter essas experiências, buscar quem está próximo e estender o braço de Deus. Ariane, e quem quiser participar desses projetos aqui, na Cracolândia e no Castelinho, pode doar através do Instituto Sementes. Então, de qualquer forma, onde você estiver, você pode participar desse projeto. Caso você não tenha como participar de algo na sua cidade ou nesse momento, né, de pandemia, se você puder ajudar com suas ofertas e tal, o Instituto Sementes está recebendo aí essas Muito ofertas. bom. Ó, já fiz logo, né, Bom. o merchan do porque Mas olha, são eu garanto que é um muitos trabalho gastos, muito né, sério. gente? Isso, exatamente. É um trabalho muito sério que é desenvolvido ali. A Nova Semente, ela presta contas regularmente nas suas transmissões, uma vez por mês. O pastor Edson Nunes, também bem conhecido no meio adventista e também fora dele, ele faz questão de prestar contas ali. Há uma transparência muito grande com relação a isso, porque a gente sabe que a igreja, infelizmente, como um todo, né, ela foi muito afetada. Foi um ponto ali onde realmente o inimigo trabalhou muito para que a igreja perdesse a credibilidade, né, perante a sociedade. Então, eu acho louvável essa transparência, é algo que faz eu ficar até mais tranquilo também com relação a isso. Óbvio que a gente não tem que olhar para esse tipo, né? Aí cabe a essas pessoas que muitas vezes fazem alguma coisa que não deviam, né? Então, as pessoas podem reproduzir também, né? Que eu acho que é muito importante também. Então, para quem está ouvindo aí, não está e tudo mais, procure reproduzir, de deixar aqui. Muitas vezes a gente olha somente para essa parcela, né, da sociedade, de pessoas que estão marginalizadas, e realmente elas têm muitas necessidades. Mas quando a gente olha também para outras classes sociais, a gente vai encontrar pessoas passando por dificuldades. Então, muitas vezes, e a pandemia veio aí como uma espécie de álibi, né? Muitas vezes a gente tem dentro da nossa família uma pessoa que é mais isolada, que vive sozinha. E aí eu disse, né, que a pandemia veio como um álibi, aí, porque aí sim que a gente agora isolou essa pessoa de vez. Mas muitas vezes nós podemos, com uma simples ligação, abençoar essa pessoa, né? E eu vejo que todo esse trabalho, né, que Deus nos propõe, nos convida a fazer, é para que a gente seja mais sensível ao outro, à necessidade do outro. Então, numa simples conversa, você pode abençoar alguém, se você estiver no espírito, como a gente chama, né? Ou seja, estiver ali atento àquela pessoa e pedindo para Deus, naquele momento, Deus, me faça um canal de bênçãos agora, que eu possa abençoar essa pessoa que eu não conheço, eu não sei quem é, eu estou falando pelo telefone. Mas, por favor, se o senhor tem alguma coisa, né, para transmitir a essa pessoa, eis-me aqui.
E aí, eu tenho certeza que aqueles que estão nos ouvindo e que não passaram por essa experiência ainda vão ver a mão de Deus. Porque é impressionante o que Deus nos proporciona em nossa vida. Eu tava aqui meditando no que o pastor estava falando e pensando que o trabalho que vocês fazem na Cracolândia, ele é um trabalho que tem, vamos dizer assim, ele tem ele é um pouco maior em termos de estrutura, né? Mas a verdade é que quando Deus fala a respeito, nesse momento, quando ele está falando aqui nesses versos, ele não está absolutamente pedindo nada difícil demais. Tanto que, fora essa parte que ele fala, que ele menciona sobre os presos, né? Todos os outros atos que ele menciona já faziam parte das obras de justiça, né, da ética judaica cristã da época. Né? Essas eram ações básicas da devoção judaica, não era nada que o povo não conhecesse. Né? Então, às vezes, assim, como o pastor acabou de falar, né, ele diz assim, às vezes, ele não está te chamando para ir até a Cracolândia, mas ele está te chamando para fazer uma ligação para aquela pessoa que está isolada, para ajudar de alguma forma ou outra, às vezes, com algo que nem vai nos fazer falta, nem vai ser um grande sacrifício. O que Deus está pedindo não é a gente doar bilhões de dólares, não é para que a gente faça alguma coisa para que os nossos nomes constem nos anais da história, não é nada disso, são coisas simples, né? São coisas que a gente pode fazer. Ele está falando sobre cuidado, né? Ele está falando sobre cuidado. Isso, são coisas básicas, né? E aí, quando a gente vê a reação dos outros, é tão interessante essa reação quando eles dizem assim, vocês fizeram. Aí eles dizem, mas como assim? Como é que a gente fez? Né? E ele diz assim, como se fazer aquilo eles não podiam evitar. Né? Eles não podiam evitar de fazer aquilo. É uma coisa muito bonita. É o coração do amante, não é? Que tem essa reação natural, instintiva, desinteressada. Né? E aí chegam os outros, né? E aí eles dizem, olha, vocês não fizeram nada disso, mas quando eles falam, né? Quando eles falam é como se eles dissessem assim, quando foi, né? Se a gente soubesse que era o Senhor e não uma pessoa vulgar aí, a gente teria feito, né? É basicamente a fala deles ali. A gente teria ajudado de todo o coração, se a gente soubesse que era o Senhor, mas era uma pessoa maltrapilha, era uma pessoa que a gente não esperava que fosse o Senhor ali, né? No semblante daquela pessoa. Então, assim, eu acho muito interessante a forma como Deus coloca, ele diz, olha, vocês não precisam fazer nada fora do comum, basta que vocês façam atos do dia a dia, e não precisa ser desinteressado, ou não precisa ter algum interesse, né? Tem que ser desinteressado, a verdade é essa, Rafael comentou isso, né? Tem que ser desinteressado, porque é o que acontece aqui. Eles simplesmente não sabiam o que estavam fazendo para Cristo, né? É interessante porque ele diz assim, toda ajuda que é dada a Cristo, e toda ajuda que é negada também é negada a Cristo. Eu acho que é um convite, sim. Eu acho que é um convite a viver, né? É um convite a você viver como Cristo viveria se tivesse na sua situação. É você ir no mecânico e conversar, é você ir na padaria e bater papo com alguém. Teve um tempo que um pedreiro estava aqui em casa trabalhando e um dia minha mulher fez um café da tarde pra gente tomar com algumas comidas típicas daqui. E a gente chamou ele, senta aqui com a gente, vamos conversar, vamos comer. E é o que Cristo faria, é sentar, conversar, comer, estar junto, ir à rua, ajudar as pessoas que precisam. É dar tempo, né? Eu acho que hoje a gente reclama tanto da falta de tempo, não temos tempo para nada, o tempo é valioso, time is money. E eu acho que quando a gente dá tempo para as pessoas, a gente está sendo Cristo para elas. Porque Cristo, e a gente tem um episódio clássico, né? Que Cristo, quando tem o cego Bartimeu ali, né? Cristo para, né? Quando ouve. Então esse parar, e apesar de muitas vezes a gente realmente, né, comprometer alguma outra coisa, e óbvio, cada caso é um caso, né? Eu acho que Deus nos dá possibilidades de fazermos boas escolhas. A agenda de Mas Cristo eu era acho as que a pessoas, não questão era Pastor Fernando. Oi?
A agenda de Cristo eram as pessoas. Eram as pessoas, exato. Então eu acho que isso é fundamental, é a gente desenvolver, a gente está aqui para desenvolver, né? E cada vez que a gente permite seguir o que Cristo nos ensinou, né? A gente vai sendo lapidado por ele. Gente, a gente sempre finaliza nosso episódio, a gente queria conversar mais, né? Porque quando a gente começa a falar sobre a palavra de Deus e sobre o que ele nos ensinou, sobre o que ele nos ensina, sobre o que ele quer que você e eu aprendamos, a gente fica empolgadíssimo, né? Mas a gente sempre termina os episódios deixando uma mensagem para a galera jovem, né? Que é a galera jovem que vai nos ouvir. Aqueles jovens que a Ariane sempre fala, né, Ariane? De 0 a 100 anos, não é isso que você fala assim? Então, É isso aí. aos nossos jovens ouvintes, que inclui toda essa galera, o que a gente pode dizer a respeito da importância que eles têm na obra de Deus através de seus atos diários em relação às outras pessoas? Eu acredito um de cada vez. não vou. Ó, e eu vou até comentar aqui em primeiro, porque eu estou muito preocupado com a minha bateria. Então, como a gente está nessa onda tecnológica, a gente sabe da importância disso. Então, se cair aqui, não me levem a mão. Tá, Mas então vamos finalizar, porque você tem que orar. Tá. Mas olha, é importantíssimo o jovem colocar toda a sua energia na causa de Deus. É fundamental fazer isso. Por quê? Uma vez que você desenvolve esse relacionamento na sua juventude, as chances de você fazer boas escolhas, porque você vai aprender a se relacionar com Deus e vai, no seu dia a dia, vendo a mão dele e permitindo que ele o conduza e confiando cada vez mais nele, as chances de você não cair em furadas, as chances de você ser uma boa pessoa são muito maiores. Quando a gente se afasta de Deus, e vamos imaginar então que Deus é um ponto fixo nesse momento, por favor, é só um exercício de imaginação, e ele é o doador da vida. Toda vez que eu vou me afastando desse ponto, toda vez que eu vou me afastando do doador da vida, eu estou caminhando para onde? Para a morte, eu estou caminhando para coisas ruins. Então, jovem, entenda, estar perto de Deus é a atitude mais sábia, mais inteligente que você pode fazer na sua vida. Coloque toda a sua energia em algo produtivo, em algo que edifica, em algo que eleva. E não existe nada mais elevado, nada mais edificante do que Deus. E nós o conhecemos, nós nos relacionamos com Ele por meio de Sua palavra. Nós nos relacionamos com Ele por meio de oração e nós nos relacionamos com Ele por meio de ação, né? Relacione-se com Deus. É isso. Pois é, gente. Um relacionamento com Deus para que Ele produza em você as coisas extraordinárias que Ele está guardando e que às vezes a gente perde porque a gente não está próximo dele. Servir aos outros é um ato maravilhoso que transforma a nossa vida. Os maiores beneficiados em servir somos nós mesmos. Eu queria agradecer muito pela presença do pastor Fernando nesse episódio e queria pedir para ele orar conosco para encerrarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e por permitir que a gente participe de Sua missão, Pai. Obrigado por esse propósito. Peço por todos que estão nos ouvindo, que possam reconhecer o chamado que o Senhor tem a todos nós de sermos um canal de bênçãos. Que possamos refletir a luz que vem do Senhor e que possamos ser transformados. Que seja feita a Tua vontade em nossa vida. Nos dê forças, perdoe os nossos pecados. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Então eu desejo que você pense muito
sobre as suas escolhas, sobre o seu propósito de vida. E que Deus abençoe você, abençoe as suas escolhas, e mais que isso, que você entenda qual é a vontade dele para a sua vida.